pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa terceira aula aqui e o tema de hoje vai ser o problema do transporte, tá bom? Como os outros dois que a gente já viu, ele também é um problema clássico. Ele também é conhecido como problema de Monge-Kantorowicz, e porque ele foi proposto, né, não ainda à época quando a pesquisa operacional, os problemas de programação linear haviam sido postulados, definidos, né, mas em 1771 por um matemático francês e em 1958 por um matemático soviético. Então, o problema, como era o mesmo problema, né, apresentado em momentos diferentes, ele recebe o nome dos dois. De maneira geral, ele é um problema que envolve a transferência, a movimentação de produtos entre dois conjuntos distintos de pontos. Por ele ser, a estrutura dele permitir, ele faz parte dos problemas de otimização em redes. Então ele tem um algoritmo próprio que, independente do tamanho da entrada, ele consegue sempre entregar a resposta ótima, tá bom? E envolve a minimização dos custos relacionados ao transporte desse material entre esses dois conjuntos, de forma que se satisfaça a demanda dos clientes que correspondem ao conjunto e respeite a capacidade de fornecimento dos suprimentos, dos fornecedores que fazem parte de um outro conjunto. A gente tem aqui à direita uma representação, tá bom, desse tipo de produto. É como se eu tivesse fábricas de um lado e centros de consumo de outro. Como eu falei, ele faz parte da família de problemas de otimização em redes, tá bom? E das suas características. A gente quer enviar esses elementos dos nós de oferta para os nós de demanda. Os custos de transporte são uma função linear, relativa à quantidade de elementos enviados. A oferta e a demanda são unidades inteiras, homogêneas, tá bom? O suprimento total, né, pode se igualar à demanda total. Então, o que a gente fala que esse problema ele é equilibrado. E para ele ser viável, obviamente, o total, né, suprido, né, de oferta tem que ser maior ou igual à necessidade de demanda. Caso contrário, a gente tem um problema inviável. E o que eu havia falado dele fazer parte dos problemas de otimização em redes é porque a matriz tem esse formato especial que é uma matriz unimodular, onde os coeficientes da nossa matriz A são todos iguais a -1, 0 ou 1, e o lado direito, que é o lado desse recurso, são todos números inteiros. Então isso permite a existência de um algoritmo especial para resolução, tá bom? Nós temos então M origens, N destinos, sendo que A é o nosso conjunto de arcos que saem dos pontos de origem e vão para os pontos de destino. A gente tem um custo que deve ser minimizado. As nossas origens, nossos pontos de ofertas, tem um valor AI para cada um deles, que é capaz de ser oferecido. Os pontos de demandas têm valores BJ. E, igual eu falei, pode ser um problema equilibrado ou não equilibrado ou não balanceado. Tá bom? Definição. As quantidades de A1 até AM, respectivamente, de um produto devem ser transportadas de cada uma das M origens de oferta para os N destinos de demanda, nas respectivas quantidades B1, B2 até Bn. O custo por unidade de produto transportado do ponto de oferta I para a localidade de consumo J é C e J. Deseja-se, então, determinar as quantidades X e J a serem enviadas entre cada par de destino e J de maneira que se satisfaça a demanda e minimize o custo associado. E esse problema, se a gente pega aquelas fábricas lá e aqueles centros de demanda, a gente pode representar ele por forma de grafos, e é um grafo bipartido, em que não existe conexão entre os nós de uma mesma parte, né, desse grafo, mas somente conexões de uma parte, né,
desse grafo com outra. Então, existe conexão direcionada dos centros de oferta para os centros de demanda. Esse aqui é um modelo matemático que a gente vai implementar nessa aula. Então, a gente deseja minimizar os custos de transporte. Tem a variável x e j, que representa o quanto que a gente está enviando do centro de oferta aí para o centro de consumo j, tá bom? Temos aqui que a quantidade enviada tem que ser menor do que a capacidade de oferta de cada um dos centros de oferta, as restrições 2 aqui, e as quantidades recebidas tem que ser maior do que as demandas de cada um dos centros de consumo. E a nossa variável aqui pode ser somente não negativa, que garantidamente a gente vai ter uma resposta inteira se todos esses recursos A e B forem inteiros, tá bom? As aplicações são mais diversas, né? Fornecimento de água, distribuição de energia elétrica, dimensionamento de rede de telecomunicações, controle e produção de estoque, troca e calibragem, e tem aplicações mais avançadas também, como métodos de decomposição de benders, que é um tópico mais de pós-graduação, tá bom? Esse problema ele pode ser representado por uma tabela. Eu estou gravando essa aula antes de dar a aula de problemas de transporte para vocês. Vocês vão ver que pelo algoritmo aqui, cada posição nessa matriz aqui vai representar o quanto que a gente está enviando para os centros de consumo B e tomando dos centros de oferta A e ali, tá bom? Esse aqui é o nosso enunciado. Então, a gente tem um exemplo e a gente vai tentar responder algumas perguntas com ele. Uma empresa tem 2 fábricas a produzir determinado produto, a ser depois transportado para 3 centros de distribuição. As fábricas 1 e 2 produzem, respectivamente, 100 e 50 carregamentos por mês. Os centros de distribuição 1, 2 e 3 necessitam de receber, respectivamente, 80, 30 e 40 carregamentos por mês. Os custos de transporte por carregamento são dados no seguinte quadro. Então, a gente tem as ofertas aqui e as respectivas demandas. Então, esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês estão vendo à esquerda, que a gente vai fazer a leitura, Ctrl Shift S, a gente consegue salvar. Eu já tenho aqui a pasta transporte, eu vou salvar dentro dela, transporte.jl, tá bom? Lembrando, vocês precisam atualizar o caminho aqui na linha 6, de onde vai ser realizada a leitura de dados, ok? Aqui a gente faz a leitura do arquivo, né, do caminho. M é o primeiro elemento que a gente vai ler, é o número de fábricas. 3 é o N, é a 3 aqui, é o número de centros de demanda, bom, centros de consumo. C minúsculo é o custo. Aí é legal que, se a gente observar aqui no arquivo, ele está em formato matricial, então aqui já tem uma forma nova de executar a leitura dos elementos aqui, tá bom? Então a gente tem uma quebra de linha, só para vocês tomarem um pouquinho mais de conhecimento e profundidade na linguagem, bem simples. A gente lê A, que são as ofertas, e B, que são as demandas. Feita essa leitura, a gente pode proceder para programação mesmo do modelo, tá bom? Antes disso, eu vou criar N vai receber de 1 até N minúsculo, que vai ser o que? Os índices dos centros de demanda. M vai ser de 1 até Mzinho, os índices dos centros de oferta, joia? E vou criar o problema. Então, vou chamar aqui de transporte, a gente já sabe, é um modelo. Eu vou usar o RAIS para resolver, que é o otimizador aqui. Vou definir nossas variáveis. Quem que serão as nossas variáveis? Vai ser para o problema de transporte.
eu quero uma variável que eu vou chamar de x, vou colocar aqui à direita o modelo, tá bom? O que essa variável x vai indicar para a gente? M aqui a origem desse envio e N aqui o conjunto de índices para o destino. Igual a gente está vendo ali, a gente pode só falar que ela é maior ou igual a zero. Tá bom? Então, o que as variáveis aqui indicam? O quanto é enviado de I para J. Ok? Feito isso, a gente vai fazer a nossa função objetivo. O que a nossa função objetivo vai apresentar? Essa função objetivo, ela quer o quê? Para o problema de transporte, a gente vai minimizar o que? A soma dos custos de J aqui, então é um par ordenado, tá bom? Se é um par ordenado, agora que a gente está vendo, vocês estão vendo que dentro dos colchetes eu estou acrescentando também uma parênteses, tá ok? Porque é o formato aqui, ó, dicionário que está armazenando o custo. Então eu tenho o custo CJ vezes a minha variável xij para I pertencente a N, J pertencente, perdão, I pertencente a M, J pertencente a N. Feito isso, a gente entra com as restrições do nosso problema. A primeira aqui vai dizer o que pra gente? É problema de transporte, ok? Eu tenho essa restrição para cada centro de oferta. Então, igual está mostrando aqui o conjunto 2 à direita, tem I para cada I pertencente a M, somatória de que? Da variável x, do que eu estou enviando desse I para cada um dos meus J's. Então, eu tenho que somatório de x e j para j pertencente a n, que igual está mostrando aqui, ó. Somatório de j igual a 1 até n de x e j. Isso tem que ser o que? Menor ou igual a pertencente a i. O raciocínio é análogo para a demanda. Então, eu tenho problema de transporte, eu tenho aqui no J pertencente a N grande, uma somatória de X I pertencente a J para I pertencente a M maior ou igual a B de J. Então, o que a primeira restrição está dizendo para a gente? Limita o envio a partir, né, de cada fornecedor e para os clientes J. E essa segunda restrição aqui garante que a demanda de cada cliente J será suprida através do que é enviado dos fornecedores I. Feito isso, a gente pode fazer o quê? Resolver o nosso problema. Então, mais transporte e vamos ver se deu certinho aqui. Bom, primeiro a gente muda para a pasta. Confere se a gente está na pasta, com o comando ls, clear para limpar, Julia, transporte.jl. Vamos ver se eu fiz tudo certinho. Aí ele vai falar que resolveu para a gente. Linhas, leus, demandas, resolveu. Então, mas agora a gente quer acessar as informações. Então, eu vou copiar aqui o código que eu já tenho para acessar essas informações. Então, o que a gente está pegando aqui? Ó?
capturando o valor de x, tá bom? Capturando o valor da função objetivo, e a gente quer imprimir isso aqui, tá joia? Ó, ela fez a leitura, as impressões e mostrou pra gente, ó. Valor da função objetivo, 600. Valor ótimo das variáveis aqui, ó, tá falando, ó, a fábrica 1 vai atender os centros de demanda 1, 2 e 3 com 30, 30 e 40 unidades, e a fábrica 2 vai atender o centro de demanda 1 com 50 unidades, e a gente chega aqui a 600, tá ok? Então hoje o problema foi bem simples, esse problema de transporte é um problema clássico, e eu acho que aqui para o próximo aqui vocês têm, é tranquilo para vocês fazerem. Qualquer dúvida vocês me procurem ou procurem o monitor. Até breve, pessoal.